Olá, eu sou Dom Thales de Acolde, patriarca do Monastério Homo Pax e do Polimatripatriarcado Primordial. Eu venho hoje conversar um pouco sobre hermetismo, sobre as ciências chamadas ciências ocultas, conhecidas muito como hermetismo, já uma área a estrito senso dentro dessas ciências ocultas, mas que nós podemos também usar esse termo hermetismo no sentido lato, no sentido de tudo que é hermético, fechado. E falar o porquê que as ordens iniciáticas elas não revelam para aqueles que não são iniciados o que tem dentro dessas ordens. Então você só consegue ter acesso ao conhecimento iniciático se você for convidado a fazer parte de uma ordem, recebendo esse convite, tendo seguido todas as determinações e tendo passado por uma iniciação e sendo bem sucedido nessa iniciação, aí sim você começa progressivamente a receber o conhecimento secreto desta instituição. E a grande pergunta fica assim: por que esse conhecimento é secreto? Por que não revelar para os outros? Muitas pessoas questionam que, por ser secreto, tem alguma coisa errada lá dentro. Isso significa que nós temos já um preconceito, ainda mais no momento em que nós vivemos de acesso irrestrito, quase que restrito, a informações, dados, e em alguns casos até conhecimentos. Ainda existem aquelas instituições que são chamadas secretas. Biblicamente, existem passagens que, principalmente nos evangelhos, em que Jesus nos diz que toda luz deve ser colocada no alto, para que possa iluminar toda a sala. Ele fala: não há o que esteja secreto que não há de ser revelado, encoberto que não há de ser revelado. Ele fala... Então, assim, existem passagens, inúmeras passagens, em que se fala da importância do conhecimento estar acessível a todos. A luz, o conhecimento, a sabedoria. E em vários momentos, Jesus fala também: vós sois a luz do mundo, o sal da terra, o fermento da massa. Então, sempre colocando a importância do ser humano como um ser que tem o direito de ter acesso ao conhecimento, à informação, à luz, à sabedoria. Entretanto, existem outras passagens bíblicas em que Jesus fala: não dê aos cães as coisas santas, nem lanceis pérolas aos porcos. Em que ele fala, por exemplo: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros é dado conhecer por meio de parábolas. Isso enquanto ele falava aos seus discípulos, aos seus 12 apóstolos. Então, assim, as pessoas que querem dar força para a ideia de que nada deve ser secreto mais, usam trechos bíblicos e construções lógicas que remontam a essa necessidade de que, olha, nós vivemos num mundo em que tudo é aberto agora. Não tem por que guardar segredo.
Enquanto as outras pessoas que são membros dessas ordens iniciáticas acreditam na importância e na forma didática, pedagógica, em que é transmitido o conhecimento iniciático, eles usam essas outras passagens. Olha, até Jesus fazia discriminação entre o que ele falava para os outros e as coisas que ele falava para os discípulos dele. Ele não falava tudo para todo mundo. Ouvir e falar assim, a gente não pode ficar revelando conhecimento iniciático, porque a gente não pode dar aos cães as coisas santas ou lançar pérolas aos porcos. É meio grosso, porque nós estamos aí chamando todo mundo de porco e cão. E para quem não conhece um pouco de arqueologia bíblica, para os judeus ser chamado de cão e ser chamado de porco é uma ofensa gravíssima. Mas não é bem assim. Eu acho que tudo na vida necessita de um equilíbrio, de um discernimento, de um entendimento. A gente precisa analisar as coisas com bom senso e sabedoria. Mesmo o conhecimento dito acessível a todos, é necessária uma forma pedagógica de transmissão desse conhecimento. Senão esse conhecimento não é bem assimilado. Atualmente as crianças vão para o jardim de infância, depois atendem o ensino fundamental, depois já adolescentes passam para o ensino médio, ainda na juventude vão para o ensino superior, se formam, uns fazem pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência. Então, assim, mesmo o conhecimento dito acessível a todos, ele é transmitido de uma forma específica. E isso é muito importante. Adianta você pegar uma criança que mal sabe andar e falar e passar para ela literaturas de pós-doutorado, de doutorado, de nível superior, ou mesmo de ensino fundamental? É necessário que ela passe primeiro pelo jardim de infância. E você vê por aí muitos filósofos que falam sobre a questão e a importância do conhecimento ser transmitido progressivamente, da forma correta, não só dentro da filosofia, dentro da pedagogia, dentro da sociologia. Então, existe uma forma de se transmitir o conhecimento. A grande questão é por que essas pessoas simplesmente não se permitem passar pelo processo e passar a conhecer esse conhecimento que é revelado. Eu acredito que é uma coisa muito simples, não se precisa se discutir em polos diferentes. Da mesma forma como qualquer conhecimento, existe um processo pedagógico de transmissão, existe um processo de maturação, existe um processo de experimentação. O conhecimento iniciático é da mesma forma. É muito complicado se transmitir algumas coisas sem transmitir outras que são as bases para se entender o mundo iniciático. Então, toda iniciação começa com um primeiro passo, um primeiro grau. Neste primeiro grau, o agora iniciado, como um probacionista ou um neófito, dependendo da ordem, ele passa a ter acesso a outras informações. Ele passa a ter acesso a uma outra metodologia de ensino. E todas as ordens são assim. Elas têm metodologias próprias que foram sendo testadas, aprovadas e trabalhadas, muitas ao longo de 500 anos, ao longo de 1000 anos, ao longo de 3.500 anos. E mesmo as ordens mais recentes. O conhecimento
é necessário que o conhecimento seja progressivo. É necessário que se dê primeiro as bases, o fundamento, para se depois construir a casa. Porque se a gente constrói a casa sobre areia, o que espera por nós é a fatalidade. O conhecimento iniciático, então, ele serve para preparar o candidato que foi iniciado dentro de cada grau, que fica dentro de uma ordem específica. E o conhecimento iniciático serve para que ele possa ir se alimentando, realizando práticas, realizando experimentos, e pouco a pouco verificando, comprovando determinadas constatações. E à medida que o iniciado vai evoluindo nos seus trabalhos e vai finalizando fases, ele vai recebendo novas iniciações em que é aberto para ele novas áreas do conhecimento, novos campos de pesquisa e experimentação. Como o próprio nome diz, são ciências ocultas. As ciências ocultas são também arte. Tanto que nós podemos chamar de a sagrada arte real. Mas ao mesmo tempo que é uma arte, né, e como tudo que é arte envolve dedicação, envolve tempo, envolve estudo, envolve pesquisa, envolve inspiração e transpiração. Da mesma forma é uma ciência. E como ciência possui uma metodologia própria. Isso que eu estou falando pode parecer estranho, mas existe uma metodologia iniciática. Uma metodologia científica para as ciências ocultas. A verdade é que, do mesmo jeito que ninguém gosta de estudar metodologia, quase ninguém gosta, né? Eu gosto. Mas poucas pessoas se envolvem no estudo da metodologia científica iniciática. Essa é uma área pouco estudada, pouco trabalhada, mas é uma área que existe. E ela existe para quê? Para definir padrões, para traçar determinados parâmetros, como toda ciência. Toda ciência parte de determinados pressupostos, teses, e sendo essas comprovadas, podem virar princípios e leis. E essas leis espirituais são as leis que, de uma forma mais simples, a gente poderia dizer que regem a criação. Então, o conhecimento iniciático, ele passa por todo o conhecimento humano. Um bom iniciado entende um pouco de física, de química, de matemática, de biologia, porque são ciências que se estuda com uma outra metodologia no meio iniciático. Então, assim, em última análise, o iniciado, ele é um cientista. E como cientista, ele vai fazer experimentos, vai constatar ou refutar aquilo que foi apresentado a ele como um pressuposto, um princípio, uma lei. E por isso é necessário prática, por isso é necessário experimentação. As práticas espirituais, elas servem para isso. O mundo espiritual é um mundo em que se precisa crer também para ver. Não só ver para crer. Então, à medida que o iniciado vai fundando as bases, ao mesmo tempo que se permite acreditar em um pressuposto, que cientificamente a gente fala, a gente parte de um axioma epistemológico, e à medida que você vai fazendo os seus estudos,
você vai, no meu caso, eu fui comprovando, né, esses pressupostos, essas leis, com os vários outros que vieram antes, junto e depois de mim. É importante ficar bem claro que não é porque é escondido que é mal. Não é porque... E também não é que é escondido. Ele é protegido. Protegido daqueles que zombam do conhecimento. Protegido daqueles que querem queimar etapas. Protegido daqueles que só querem ter títulos, graus, comendas e não quer praticar a espiritualidade. Protegido daqueles que não querem fazer o bem. Porque viver a espiritualidade é fazer o bem, é buscar estar sempre limpo do ponto de vista moral e ético. Acima de tudo, o conhecimento iniciático serve para isso, para transformar o ser humano, para tornar o ser humano capaz de, vivendo em seu meio, tornar o mundo um lugar melhor para aqueles que estão ao seu redor. Se o iniciado é incapaz de tornar o mundo um lugar melhor para aqueles que estão à sua volta, é porque ele está no caminho errado. Ou está fazendo alguma coisa errada no caminho certo. É muito importante dizer que, acima de tudo, não é que se esconde dos outros o que se faz, o que se estuda. Porque hoje em dia, com a internet, se você entrar, por exemplo, no Google e pesquisar aprendiz maçom, que é o primeiro grau da maçonaria, vai aparecer um bando de coisa. Vai aparecer em alguns casos até toque, mas tem muita coisa errada também na internet, né? Palavra sagrada, palavra de paz. Hoje em dia você encontra tudo na internet. Então não é o conhecimento em si, mas é a forma como o conhecimento é transmitido, a forma como se vivencia o conhecimento. O conhecimento iniciático é passado através de símbolos. E se o iniciado não vivencia esses símbolos, não adianta dar o grau para ele, não adianta dar um título para ele. Ele tem que ser o grau em que ele está. Então aqui fica um apontamento interessante. Talvez até uma crítica a alguns pseudo-iniciados, né? E uma orientação para aqueles que desejam seguir o caminho iniciático. E para aqueles que não desejam seguir, fica essa reflexão de que o caminho iniciático nada mais é do que um caminho específico, com metodologia específica, com uma forma de transmissão específica, com uma pedagogia específica. E que assim como a criança aprende primeiro a engatinhar, para depois aprende a andar, primeiro ela vai para o ensino fundamental, depois para o médio, depois para o superior, o conhecimento iniciático é da mesma forma. E hoje em dia você encontra assim, sobre o que se trabalha em cada grau, quais são os graus de cada ordem, o que se estuda em cada grau, né? E por aí vai. Você encontra isso. É só saber procurar. Não peço para que vocês procurem. Na verdade, eu peço para que vocês se abram para a possibilidade da grande iniciação. Porque só através da iniciação é que o ser humano pode experienciar cada vez mais, progressivamente, a espiritualidade através de um método pedagógico
que vai permitir que ele se torne aquilo que ele de fato deseja ser, que é um homem bom, um homem prudente, um homem justo, um homem que aprecia o belo, que aprecia a justiça, um homem que faz o bem a todos ao seu redor, né? Como dizem as obras de misericórdia, dá pão a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, veste os nus, reme os cativos, dá pousada aos peregrinos, visita os encarcerados, enterra os mortos. Em todas as tradições temos o que são os preceitos importantes, né? E a gente vê isso claramente na Bíblia. E tudo se vê que existe uma conexão com uma lei principal, que é a lei do amor. Se a gente não ama nós mesmos, e se nós não amamos ao outro, se nós não amamos aos nossos familiares, não é amar no sentido de sentir amor, é amar no sentido de ter atitudes que transformam e demonstram o amor que você diz ter. Bom, era só isso que eu gostaria de falar. Eu fiz esse pequeno parênteses para falar do amor, da moral, porque não tem como falar de caminho iniciático sem falar de moral, sem falar de ética, sem falar do amor. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, compartilhem com os seus amigos e irmãos e todos aqueles que se interessam pelo caminho iniciático. Muito obrigado.